Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos fazer agora um resumão sobre processo constitucional. Vou falar sobre alguns temas específicos, a saber, mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular e alguns princípios do processo constitucional que você e eu precisamos saber para tratar sobre este tema. Mas antes, a gente precisa olhar para o aspecto de historicidade para entender a questão do controle de constitucionalidade, que é o que vai, ao fim e ao cabo, fazer muito sentido com esses institutos que nós vamos estudar. Primeiro, caso Madison versus Marbury, 1803, Estados Unidos. Surgia ali o que hoje a gente entende como controle difuso de constitucionalidade, quando a gente utiliza os instrumentos ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade. Não obstante, caso Marshall traz para nós a ideia do quê? Da primeira vez em que uma corte é observada, buscando proteger o núcleo jurídico fundamental, de maneira que se busca assegurar que os princípios norteadores da Constituição e a sua tutela, a sua proteção, viessem a acontecer. Então o aspecto histórico traz para nós o seguinte: o controle de constitucionalidade, ao fim e ao cabo, é uma técnica que visa auferir a proteção necessária não a direitos fundamentais, mas à Constituição como um todo, para que ela possa sempre caminhar nos trilhos que lhe foram colocados. Ou seja, para que a Constituição não pensa nem para um lado, nem pensa para o outro, mas para que ela fique centralizada no mesmo caminho que se buscava proteger os direitos que ela protege quando foi emanada, ok? Superada a questão do aspecto histórico, vamos para o mandado de segurança. O que diz para nós o mandado de segurança? Artigo 5º da Constituição, inciso 69. Cabe mandado de segurança quando a autoridade pública ela ceifar-lhe um direito líquido e certo, e desde que não caiba para recorrer a este instituto o habeas corpus ou o habeas data. Indispensável é direito líquido, direito certo, violado por autoridade pública. Você tem o prazo de 120 dias para entrar com o mandado de segurança e, a depender do que acontecer com a sua segurança, o ritmo processual vai seguir um caminho. Vamos lá. Se foi denegado o seu pedido, se em sede cautelar, vai caber agravo de instrumento. Se denegada a sua exordial, vai caber a apelação. Se denegada em tribunais regionais, que segunda instância, vai caber recurso ordinário e, respeitados, é claro, o recurso especial e recurso extraordinário. Se nós falarmos de concedida a sua segurança, nós vamos dizer que caberá à autoridade o recurso de ofício, ok? Guarda com você que os efeitos são o quê? Garantir a execução da segurança, que é o seu direito líquido e certo. Lembrando, direito líquido, você sabe o valor exato, e certo, você não precisa de dilação probatória. A documentação já é de per si suficiente para provar a existência do seu direito, ok? A competência é sempre do foro da sede funcional de julgamento, né? A competência de julgamento é sempre do foro da sede funcional da autoridade coatora, isto é, aquela autoridade que violou o seu direito, né? E é possível também, com o advento da lei de mandado de segurança aí de 2009, você fazer uso deste instrumento nas ocasiões em que você interpor um recurso que não tem o duplo efeito, isto é, ele só tem o efeito devolutivo, ok? Superando este instrumento, vamos para o habeas data. Traduzindo do latim, tenhas a tua informação. Significa que quando um banco de dados público ou de caráter público negar-lhe o acesso a uma informação sua, é possível você recorrer ao sistema judiciário com este instrumento que é o habeas data. Ele se dará em duas fases. A primeira, você protocola um pedido no órgão requerendo a informação, transcorridos 10 dias do silêncio desse órgão ou ocorrendo a sua negação, você entra com o habeas data para você ter acesso à informação a seu respeito. O parâmetro constitucional, também no artigo 5º, lá no inciso 62. Ele está pautado no princípio da transparência e no direito de acesso à informação. O mandado de injunção, que eu também quero falar aqui, não comentei no começo do vídeo, mas é bom a gente falar. O mandado de injunção busca cobrir uma lacunosidade do legislador em sede dos seus direitos fundamentais, seus direitos constitucionais, sua liberdade política e as suas questões a elas adjacentes. É importante lembrar que o vício congênito é a falta dessa legislação, né? Então você tem aí 4 elementos que fazem jus ao mandado de injunção, que é o quê? A inviabilidade da prática de um direito fundamental porque a lei é omissa, a ausência propriamente dita dessa lei, ou seja, não há uma tutela jurídica sobre este tema, o dever do legislador, o dever constitucional, né, do legislador de tutelar este assunto e o nexo de causalidade.
ok? É uma resposta da nossa Constituição aos tempos de repressão em que você não poderia, em outros tempos, né, poderia se ver ceifado do exercício de um direito fundamental, e hoje a nossa Constituição democrática busca afastar isso. Cabe agravo, né, no prazo de 5 dias, se você tiver o indeferimento. A decisão ela pode dar um comando declaratório ou um comando mandamental. Declaratório é o que? Reconhecer a ausência da lei, e mandamental é o que? Cumpra-se, o direito que o indivíduo está postulando. É importante destacar que você também tem o efeito inter partes e o efeito erga omnes. Erga omnes com a promulgação de uma lei que vai proteger o direito interno, e o inter partes, que é o indivíduo que está lá pleiteando a execução do direito fundamental que quer executar, quer praticar. Tutela jurisdicional, artigo 5º da Constituição, inciso 60E1. Guarda com você que o que dá causa ao mandado de injunção é a falta de uma norma de regulamentação de eficácia limitada e de caráter impositivo, ok? Ação popular. Guarda com você o quê? É uma forma de participação direta da população nos processos democráticos, que tem por finalidade anular um ato lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, à probidade administrativa e, não obstante, à moralidade. Não busca um direito subjetivo este instrumento. Ele, ao fim e ao cabo, embora seja postulado por uma pessoa, ele vai tutelar o interesse coletivo, isto é, o interesse difuso, o interesse da sociedade. Afinal de contas, é interesse seu e meu que nós tenhamos um Estado com moralidade, que a instituição pública seja respaldada, seja resguardada, que o patrimônio público, histórico e social também seja preservado. Por isso, caberá a ação popular nesse sentido, ok? Há uma crítica a se fazer com relação, né, concernente à capacidade postulatória. Exige um advogado, por mais que você vai postular, precisa de um advogado para isso. É indispensável a ilegalidade mais a lesão para poder abrir o caminho, para poder pavimentar o caminho à ação popular, e o prazo de defesa de 20 dias, prorrogáveis por mais 20 dias, quando você tem a outra parte citada lá, quando você cita o Estado pela improbidade que ele está cumprindo, pelo desleixo que ele tem com o patrimônio público e social, ele não está cuidando das coisas como deveria, enfim. Parte principiológica. São N princípios que norteiam o nosso ordenamento jurídico, mas os elementares: contraditório, ampla defesa, devido processo legal, princípio da isonomia e o princípio da dignidade da pessoa humana. Tudo isso é uma resposta da nossa Constituição ao tempo tenebroso de repressão que nós vivemos no passado, em que esses direitos que hoje nós gozamos livremente eram cerceados, e os direitos políticos caçados de uma forma arbitrária, e é uma questão que vale a pena pensar. Inclusive, falando sobre a ação popular, se você quiser saber um pouco mais do aspecto histórico, você vai perceber que existe aí toda uma resposta social da nossa Constituição sobre este tema, tá bom? Resumão rápido de alguns elementos processuais constitucionais. Eu espero que vocês tenham gostado. Pela audiência, muito obrigado e até o próximo vídeo.